Olá, boa tarde. Hoje entrevistaremos as biólogas Milena e Lavínia e vamos perguntar um pouco sobre a divisão binária ou cisparidade. Nessa entrevista, perguntaremos sobre como a divisão binária funciona, quais os organismos que fazem isso e como isso acontece. Então, começaremos a nossa entrevista com a bióloga Milena, para ela explicar um pouco mais sobre os tipos de reprodução. A reprodução é definida em biologia como a forma pela qual os organismos vivos produzem descendentes. A partir de um organismo pré-existente, é então produzido outro que carrega o material genético daquele que o originou. Sabemos que a reprodução pode ser assexuada ou sexuada, e a divisão binária ela é formada pela reprodução assexuada. E o que seria a reprodução assexuada e assexuada? A reprodução sexuada é aquela em que existe a presença de gametas e a recombinação genética, em que leva a maior variabilidade. Esse tipo de reprodução, que ocorre, por exemplo, em plantas e animais, é considerado mais complexo quando comparado à formação assexuada, enquanto a reprodução assexuada é mais simples e, de uma maneira geral, mais rápida. Nesse tipo de reprodução, não há presença de gametas, portanto, não ocorre a recombinação genética. Acontece ainda a formação de organismos idênticos ou que o gerou, ou seja, observa-se a formação de clone. Já que entendemos um pouco sobre os tipos de reprodução, agora vamos perguntar para a bióloga Lavínia sobre o que é a divisão binária. Olá, boa tarde. A divisão binária recebe várias denominações e é também chamada de fissão, bipartição ou cisparidade. Nesse tipo de reprodução, ocorre a divisão do organismo ao meio, originando outro ser idêntico ao que foi dividido. É comum em protozoários, bactérias e também em planárias. A cisparidade ocorre nos organismos unicelulares, que consiste na divisão de uma célula em duas por mitose, cada uma com o mesmo genoma da célula-mãe. O processo inicia-se com a replicação do DNA. Em cada nova cadeia se liga a membrana celular que, então, se invagina e acaba por dividir a célula em duas, num processo chamado citocinese. E em quais organismos ocorre a divisão binária? Os organismos que se reproduzem por divisão binária são as bactérias, os protozoários. Eles podem se reproduzir tanto sexuadamente quanto assexuadamente. Na reprodução assexuada, a célula cresce até se dividir em dois organismos. A Pyrodictyum absci, uma arquibactéria anaeróbica das nascentes hidrotermais das profundezas do oceano, e as leveaduras. E como acontece essa reprodução nos organismos eucariontes? Bom, nos organismos eucariontes, essa reprodução acontece por meio da divisão mitótica, um processo de divisão celular em que o DNA é copiado e distribuído de maneira igual para as células filhas. Já nas bactérias, há a duplicação do DNA, um aumento da célula, a formação de um septo e uma posterior divisão celular, o que produz duas novas células. Nas planárias, um organismo pluricelular, a divisão binária também ocorre. Nesse caso, inicialmente, o organismo sofre constrição, mais ou menos na metade do seu corpo. Essa constrição leva à separação da cabeça e da região da cauda. Em seguida, ocorre a regeneração da parte restante. Já sabemos que as bactérias são organismos microscópicos pertencentes ao reino Monera. São organismos procariontes, ou seja, desprovidos de carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo celular. E por esse motivo, o seu material genético se encontra espalhado no citoplasma celular. A divisão binária ocorre quando uma bactéria duplica o seu material genético e logo em seguida se divide, originando duas bactérias idênticas a ela. Uma bactéria, quando em condições ideais de temperatura e nutrientes, leva aproximadamente 20 minutos para completar todo o processo de divisão. As bactérias precisam de condições favoráveis para se reproduzir? E o que acontece se elas não tiverem essa condição necessária? Sim, essa parte é essencial para elas conseguirem se dividir. Em algumas bactérias, como as do gênero Clostridium, quando entram em condições desfavoráveis, desidratam-se, formando estruturas muito resistentes chamadas de endosporos.
Essas estruturas são capazes de resistirem a altas temperaturas, a falta de água e até a ação de substâncias que, na maioria das vezes, matam micro-organismos. Quando encontram condições ambientais favoráveis, os endosporos se reidratam e a bactéria se reconstitui, voltando a se reproduzir por divisão binária. E quais são os desafios dessa estrutura mais resistente? Bom, o combate aos endosporos bacterianos é um grande desafio para a indústria de alimentos e também para a medicina, pois eles são extremamente difíceis de serem exterminados. E para encerrar, eu vou falar algumas curiosidades sobre a divisão binária. Os organismos unicelulares multiplicam todo o seu conteúdo intracelular, seu núcleo se for uma célula eucariótica e o DNA se for uma bactéria. Não ocorre nenhuma troca de material genético nesse tipo de reprodução. Os organismos que fazem a reprodução assexuada não tendem a ter variabilidade genética, e eles acabam não sobrevivendo em diferentes ambientes. E a divisão binária ocorre mais em organismos unicelulares. Bom, muito obrigado por essa entrevista. Conseguimos saber um pouco mais sobre a divisão binária e como ela funciona. Então, até a próxima!